sejam todos bem-vindos a mais essa aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Maria Carolina. Essa é a disciplina de Ciências. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver aqui elementos químicos e a tabela periódica. Vamos dar uma olhadinha aqui numa frase. Vamos ver aqui, ó, a frase de Alexander Graham Bell. Pois é, olha só o que ele falou. Nunca ande por trilhos, pois assim só irá até onde outros já foram. E aí eu convido vocês para conversar um pouquinho hoje com a professora Isabel, que ela está aqui com a gente, né? E aí, professora, tudo bom? Olá, alunos e alunas. Eu já estou aqui dando uma olhadinha no chat, vendo que tem alunos presentes, mas eu gostaria que vocês participassem. Mas vamos conversar aí um pouquinho, não é? Com o Graham Bell, ver o que ele quis dizer com isso, o que a gente pode tirar, né? Qual é a lição que a gente pode tirar quando ele diz nunca ande por trilhos? Veja, quando ele diz nunca ande por trilhos, só assim a gente vai caminhar pelo caminho que outros já passaram. E a gente precisa ir em busca de novos. E aqui vai um recadinho, enquanto professoras, né? O recadinho que nós estamos deixando aqui para vocês é o seguinte. Pessoal, não esperem apenas que um professor diga qual é um tema que vocês têm que pesquisar. Vocês estão assistindo um vídeo, vocês estão assistindo um filme, vocês estão até mesmo nos jogos que vocês gostam tanto. Sentiu curiosidade a respeito de alguma coisa, vão investigar, gente, vão pesquisar. É isso que Graham Bell está dizendo, né? Vamos ver o que tem de novo e conte com a nossa ajuda e conte com a ajuda dos professores de vocês, na escola de vocês. Nós, professores, ficamos assim encantados com os nossos alunos que trazem coisas novas, que estão trilhando novos caminhos, ou seja, estão desbravando. Então, vai aqui o nosso recadinho de vão em busca daquilo que vocês têm curiosidade também. Claro que vocês devem fazer a pesquisa solicitada pelos professores, mas não só isso, vão em busca também das curiosidades de vocês. E socialize conosco, nós vamos ficar muito felizes, não é, Carol? Com certeza, professora Isabel. Então, façam isso aí, gente. Também participem, né? Com a gente aí do nosso chat, converse com a professora Isabel. Ela vai passar aqui para mim também as informações do colégio, de onde vocês, né, estudam. Também o nomezinho de vocês e a turma. Então, fala aí com a gente, tá bom? Vamos já começar aqui vendo o que foi que a gente aprendeu na aula passada, né? Elemento químico, a gente falou um pouquinho sobre ele na aula passada. Isótopos, isóbaros e isótonos. O que é cada uma dessas coisas, né? Os níveis e subníveis de energia, matéria, corpo e objeto. E o que são substâncias e misturas e seus tipos. Pois é, pessoal, vamos lá dar uma olhadinha aqui agora. Já começar essa aula com uma questão aqui para a gente pensar um pouquinho, já que nossa aula de hoje é sobre elemento químico e tabela periódica. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aí. Vamos ler comigo. Bora lá. O aumento da população mundial que ocorreu ao longo da história da humanidade obrigou os agricultores a incrementarem a produção de alimentos. Para tanto, além de outros recursos, são adicionados milhões de toneladas de fertilizantes no solo, os quais apresentam na sua composição N, P e K. Assinale a alternativa que apresenta elementos que fazem parte da fórmula molecular dos principais fertilizantes. Então, gente, no final das contas, estamos falando aí, né, dessa questão da agricultura, da adição de fertilizantes, mas geralmente, na maior parte dos fertilizantes, existem 3 elementos aí, tá? N, P e K. E quais serão esses elementos, né? É o que a gente está vendo aqui, ó, nas letras A, B, C, D e E. E a gente quer que vocês digam para a gente, né, professora? Vamos esperar aí, né? Com certeza. Pessoal, coloquem a letrinha que eu vou aqui, olha, registrando. E no final, quando essa pergunta aí voltar, eu vou dizer o que vocês colocaram, quem apostou na letra A. E que se por um acaso, no decorrer da aula, vocês quiserem mudar de ideia, não tem problema. Podem mudar, porque eu estou bastante atenta ao chat, ok? Pode continuar aí, Carol. Pronto, então vamos lá começar com
esse assunto de hoje, relembrar um pouquinho aqui o que é o elemento químico, né? Vamos ver aqui, ó. Conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Então, um elemento químico vai ser composto aí por átomos que apresentam o mesmo número atômico, tá bom? Então, o que é mesmo número atômico, professora? É o número de prótons, lembra disso? Pois é. E aí, deve ser indicado, quando for mostrar um elemento químico, a gente deve colocar aí, estão vendo o X? O X é o local onde coloca o símbolo do elemento químico. O Z está representando o número atômico e o A, o número de massa. Número de massa, o que é isso, hein? Número de massa, prótons mais nêutrons. Lembra? Pois é, gente, isso é super importante, tá? É a basezinha aí sobre elemento químico. Então, elemento químico, novamente, conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico ou número de prótons. Pronto, vamos lá. Então, um elemento químico, gente, existem vários deles conhecidos, né? Cerca de 118 elementos químicos conhecidos até hoje. Mas, desses 118, 92 são encontrados na natureza. O restante é produzido pelo homem no laboratório. Pois é, são elementos químicos sintéticos. É isso aí. Então, a gente tem essa capacidade, né? Essa tecnologia também de produzir um elemento químico, tá? E aí, cada elemento, ele vai receber um nome, né? Ele tem um nomezinho e também, para cada um dele, vai receber aí um símbolo. Olha só, aqui, ó, o carbono, C, né? O nome dele é carbono, o símbolo é C. O neônio, símbolo Ne. E o alumínio, símbolo Al, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho além já, um pouquinho além disso aí, tá bom? Quer comentar alguma coisa, professora Isabel? Já tem alguma interação? Não, acho que eles estão bastante atentos ainda, Carol, prestando atenção, né? Mas como você perguntou se tinha alguma coisa, fiquem atentos na letra L. Quando o símbolo não é químico aí qualquer, ele pede essa letra para não confundir, né, com outra letra, como é o caso de confundir com o I maiúsculo, né? Verdade. Quando estiverem digitando. Na escrita, eu acho que vocês não irão se enganar, não irão se atrapalhar. É só isso, Carol. É isso aí, professora. É realmente o L, né, minúsculo na digitação aí pode ser confundido com o I maiúsculo, né? É verdade. Então, presta atenção nisso aí, tá, gente? Vamos seguir aqui. Cada elemento químico, gente, ele tem uma origem, né? O nome dele tem uma origem. E essa origem pode variar, né? Então, como foi que alguém denominou aquele elemento químico, né? Deu nome para ele, deu um símbolo para ele. Como foi que isso aconteceu? Então, ó, existem formas de se dar nomes diferentes e uma delas é utilizando conceitos astronômicos ou mitológicos. No caso do hélio, né? O hélio ele foi identificado através de um estudo com luz. Então, o hélio vem do grego hélios, né, gente? Então, ó, Sol, né? Nosso astro-rei aí. Então, olha a astronomia, né, dentro desse conceito aí, dessa origem, né, na verdade, do hélio. E também a mitologia, né? Mitologia grega, né, professora? Fala muito desses deuses aí, tá certo? Então, hélios, o hélio veio desse nome, né, em grego, hélios, tá? Vamos seguir aqui. Outra forma de se denominar é através do nome do material. Então, o berílio, que é um elemento químico da nossa tabela periódica, ele foi denominado assim porque é um elemento que compõe aqui, ó, essa rocha, tá? O berilo. Então, olha só, é um elemento químico que se originou, né? O seu nome se originou da rocha, né, que o contém. Então, a rocha é berilo, o elemento químico berílio, tá? Olha que interessante,
Pois é, isso vai depender muito de quem descobriu aquele elemento, né, gente? Então, dependendo da influência que a pessoa tem, né, as pessoas que influenciam ela no dia a dia, no cotidiano, dependendo da vivência da pessoa, ela vai terminar denominando aí, dando, por exemplo, fazendo uma homenagem a outro cientista, que foi o caso de Marie Curie. Olha só, no caso aqui, ó, o polônio, que esse é elemento químico, o nome dele foi dado por conta da região geográfica, ou seja, do local, né? No caso aí, o país Polônia, porque a cientista Marie Curie, ela é da Polônia, ela é polonesa. Então, por conta disso, esse elemento químico, para homenagear essa cientista polonesa, foi denominado de polônio. Pois é. Mais uma forma aqui, ó, que é homenagem a um cientista. Então, gente, para homenagear um cientista, não precisa enfeitar demais. Olha o que aconteceu aqui com esses dois elementos químicos, né? Rutherfórdio e bório. Vocês já devem ter associado aí, porque nós já falamos aqui, eu e a professora Isabel, desses dois cientistas, né? Rutherford e Bohr. Então, esses dois elementos químicos surgiram aí e foram denominados para homenagear esses dois cientistas, tá bom? Tá tudo certinho aí, professora? Acredito que eles estão bastante atentos, não estão ainda falando no chat. Eu estou aguardando a resposta, gente, daquele exercício aí do início. Mas podem ir colocando aqui que eu vou anotando, viu? Eu acho que eles estão bastante atentos, Carol, a tudo isso, que eu acho que é muita novidade para os alunos do nono ano hoje, viu? É verdade, muita coisa nova. E olha, responde aí, hein? Quais são esses elementos químicos que compõem aí alguns fertilizantes? São eles os símbolos, né? N, P e K. Quais serão esses elementos? Estamos ansiosos aí pela sua participação, tá? Vamos lá. Então, ó, independente da origem do elemento químico, né? Vai se utilizar o mesmo símbolozinho em qualquer língua. Então, se a gente tiver na Rússia, o carbono vai ser C, o neônio vai ser Ne, o alumínio vai ser Al, o potássio vai ser K e todos os outros elementos da tabela periódica vão ser assim. Então, a gente está na Rússia, na Suécia, em algum país africano, na América do Sul, na América do Norte, não importa. O símbolo será o mesmo, tá, gente? Então, pode ser utilizado uma ou duas letras. Isso aí vai depender do nome, né? Se tem também, por exemplo, o nitrogênio é N. O neônio não pode ser N, né? Então, Ne, tá certo? Por isso que, às vezes, coloca-se uma segunda letra aí, tá? E aqui, ó, por que que alguns elementos químicos, eles não têm uma letra que condiz com a primeira letra do nome dele, né? Olha aqui, o ouro. Ouro tem o seu símbolo, né, do elemento químico é AU. Por quê? Na ciência, gente, do século XX, utilizava-se muito a língua latim, né? A língua hoje, que não é mais utilizada, né? Mas utilizava-se bastante naquela época latim, tá? Inclusive até para se comunicar. Então, assim, muitos livros foram escritos em latim e esses elementos químicos que foram sendo encontrados, né, naquela época, eles têm essa influência aí da língua latina. Então, o ouro, ele vem de aurum, tá? O aurum, que significa ouro em português, né? Em inglês, gold, como está escrito aí. Então, por isso que o ouro, ele é escrito AU, por causa desse nome dele que tem origem latina, aurum. Beleza? Olha só que interessante, né, professora Isabel? Isótopos. Nós vamos agora relembrar aí um pouquinho dos isótopos, porque os isótopos, eles estão aí nessa questão do elemento químico fortemente, né? Por quê? Porque o mesmo elemento químico só muda o número de massa, né? O número atômico é o mesmo. Então, são átomos
que apresentam o mesmo número atômico e, por conta disso, pertencem ao mesmo elemento químico. Lembra disso? Se um elemento químico ele é identificado por conta do seu número atômico, então só pode ser mesmo elemento químico, tá, gente? Diferentes números de massa, foi o que a gente viu aí, né? Número de massa é o que mesmo? Prótons mais nêutrons. Então, continuando aqui, a gente sabe que esses isótopos, né, esses elementos químicos na natureza, eles são uma mistura de isótopos. Por isso que a gente está falando aqui um pouquinho novamente, né, sobre os isótopos. Porque esses isótopos, esses elementos químicos são misturas de isótopos. Então, por exemplo, o carbono, que eu já falei para vocês, né, que apresenta o número atômico aqui 6, mas ele tem essas 3 espécies diferentes aqui de isótopos, que são o carbono 12, 13 e o 14. Sendo o 14 aquele isótopo chamado de isótopo radioativo, ou seja, é um radioisótopo, beleza, gente? E também aqui o hidrogênio, que é outro elemento químico bastante importante aí. Temos o hidrogênio como único elemento que apresenta nome para cada um de seus isótopos. Então, o hidrogênio leve ou comum é aquele que apresenta de número atômico, né? O deutério também é né? O número atômico, na verdade, não muda, o que muda é o número de massa, né? Então, o hidrogênio leve, ele apresenta 1 do número de massa, o deutério 2 e o trítio 3, tá? E o trítio aí, que é o menos abundante na natureza, mas é aquele que apresenta radiação, né? Ele é radioativo, tá? E agora a gente vai falar o quê? Sobre a classificação periódica dos elementos. Vocês já pensaram por que o nome da tabela é tabela periódica dos elementos? E aí, professora Isabel? Acredito que eles estão curiosos também para saber, Carol, em relação a esses termos, né? Porque quem foi que deu esse nome e por que deu, né? Não é? Tabela periódica. Será que alguém já se perguntou isso? Eu acho que já, né, professora? Porque não é um nome, né, usual, né? Mas será por quê? Olha só, primeiro a gente precisa entender o seguinte, a gente fala muito dos cientistas aqui nas nossas aulas, eu, professora Isabel também. E aí a gente sabe que os cientistas são curiosos, eles sempre estão procurando, tentando entender várias coisas, né? E uma delas foi essa questão aqui, ó, de como é que a gente vai organizar esses elementos químicos, né? Tanto os que são da natureza, como aqueles sintéticos que são produzidos pelo homem. E aí, como é que a gente faz para organizar? O que eles têm em comum? Normalmente, quando a gente quer organizar o nosso guarda-roupa, né? Organizar lá um armário, tá cheio, uma bagunça, cheio de papel, né? É uma bagunça danada, caderno, livro, sei lá. Tudo que a gente vai organizar na nossa casa, na nossa vida, a gente quer encontrar um padrãozinho, não é? A gente quer encontrar um padrão para poder botar aquilo ali de uma forma que a gente entenda qual é o sentido daquela arrumação. Não é verdade? Então, às vezes, a gente bota contas numa pasta, né? Aí coloca material do trabalho em outra pastinha. E assim a gente vai separando para não ficar tudo misturado e a gente ficar perdido ali naquela bagunça, não é? Pois é. Então, ó, os cientistas também procuraram essa forma de organizar esses elementos numa tabela. E aí, depois de tanto procurar, no século XIX, eles conseguiram, né, formular aí uma lei para organizar esses elementos. E aí, como é que isso vai ficar, professora? Como é que foi isso? Eles acharam aí uma forma de calcular as massas relativas daqueles elementos químicos. Eita, professora, calcular massa relativa? Pois é, calculando essa massa relativa, eles acharam aí o peso atômico de cada elemento. Então, através desse peso atômico, gente, eles começaram a conseguir organizar aí esses elementos químicos. O átomo de hidrogênio, por exemplo, ele apresenta peso atômico 1. Então, esse númerozinho 1 que está aí, né, no hidrogênio, ele está representando esse número atômico aí, esse peso atômico 1, tá certo?
Pronto, então essa tabela periódica ela tem que estar organizada de um jeito que a gente entenda, né, o porquê. As características de cada elemento químico devem estar ali, ó, na nossa frente, para a gente já entender aquilo lá, tá? Então, professora Isabel já vai comentar um pouquinho sobre a tabela periódica para a gente, né, professora Isabel? Com certeza. Temos algumas curiosidades para passar para os alunos. É verdade, vai ser bem legal isso aí, esse momento, tá? Então, ó, surgiram esses sistemas de classificação, né, pegando aí o peso atômico e algumas propriedades desses elementos químicos. Então, quando foram vendo, né, propriedades de um elemento e de outro, né, os pesos atômicos, começou-se a perceber que havia uma periodicidade. O que é isso, prof? Essa periodicidade é um padrão, tá? Então, quando a gente encontra um padrão, lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai organizar algum armário, guarda-roupa, a gente vai, né, bota roupa íntima no lado, bota uma roupinha de sair, uma roupinha de ficar em casa, a gente vai separando aquilo, né, porque a gente organizou num padrãozinho. Do mesmo jeito, os cientistas foram organizando essa tabela, né, porque observou-se essa periodicidade, esse padrão repetitivo, né, esse padrão aí de organização, tá certo? Então, ó, esses dois aí, ó, o Július, né, e também o Dimitri, esses dois cientistas, eles foram estudando paralelamente na época, né, mas eles não sabiam que eles estavam estudando a mesma coisa. E vê que engraçado, né, chegaram aí, né, numa resolução dessa tabela periódica muito parecida uma com a outra, tá? Então, é muito engraçado como naquela época as pessoas não conseguiam conversar entre si, como a gente faz hoje, né? Como eu tô aqui agora, podendo conversar com você, e você tem essa oportunidade de entrar em contato comigo, com a professora Isabel aqui ao vivo na aula. E antigamente, meu Deus, para mandar uma carta era uma novela, né? Chegava meses depois. Então, é interessante como esses dois chegaram na mesma conclusão aí, no mesmo momento, na mesma época, né? Muito legal. Só uma coisinha ou outra que mudava de uma tabela periódica para outra, tá? E como eles observaram essa periodicidade, deu-se o nome dessa organização dos elementos químicos de tabela periódica. Beleza, gente? Pois é, por isso que o nome da danada da tabela é tabela periódica, tá? Por conta dessa periodicidade, nessas características aí dos elementos químicos, tá? Com esse peso atômico e essas propriedades aí, tá bom? Chegamos aqui na tabela periódica, professor. Olha que linda a nossa tabela. Muito legal. Mas antes, Carol, eu gostaria de colocar aqui, né, quem está presente aqui interagindo conosco, Opa! Marcélia, Luiz, da Escola Municipal Dr. Rodolfo Aureliano, Rebeca, né? Todos muito bem-vindos aí à nossa aula. Eu sei que vocês estão muito atentos em relação a todo esse assunto que está sendo apresentado a respeito dos elementos químicos. É isso aí, professora. Pode falar. Que curiosidades que a gente pode falar aqui sobre essa tabela, prof? Vamos listar algumas, né, curiosidades. A primeira curiosidade, vamos falar a respeito da vida dos cientistas. Né? Como é que os cientistas colocaram todos esses quadrinhos, amostras, à vista? Lembrem que os cientistas estavam manipulando materiais para os seus experimentos, para as suas descobertas. Então, eles precisavam de algo que estivesse visível. Eles não tinham condições de abrir um caderno, de abrir um livro, não. Eles tinham que ter tudo bem à vista. E aí, eles montaram a tabela periódica em um formato, né, de um quadro, algo grande que eles pudessem ver e eles pudessem consultar na hora do experimento. Então, talvez essa seja a primeira curiosidade. Alguns relatos dizem que alguns cientistas primeiro saíram colocando poucos quadrinhos. E à medida que a tabela, os elementos foram sendo descobertos, foram sendo classificados, catalogados, estudados, e aí a tabela foi crescendo. Então, essa seria a primeira curiosidade, Carol. Que bacana. Será que você já tinha ouvido falar sobre isso, pessoal?
Eu acho que não, hein? Eu acho que eles não tinham ouvido falar sobre isso, mas foi muito legal, né? Essa interação aí da professora Isabel falando com vocês, né? Quem são os nomes mesmo, professora? Quem são as Quem meninas? está aqui hoje, né? A Luiz, Marcélia, isso, Marcélia, Luiz e Rebeca. Rebeca, São os Luiz que estão e mais Marcélia. interagindo. Eu sei que tem mais gente. Que legal vocês aí interagindo com a gente. Um beijo para vocês todos, viu? A gente fica muito feliz quando vocês falam com a gente, tá? Então, e todos os outros que estão aí, ó, manda seu nome, gente, pra gente falar aqui de vocês, né? Mandar um beijo, um abraço para vocês, viu? Ficamos muito felizes com a participação de todos. E aí, gente, ó, nessa classificação periódica dos elementos, eu falei que o Dimitri e o Júlio, os dois, estudaram na época, né, ao mesmo tempo aí, trabalharam em cima dessa tabela periódica, da organização da tabela. E eu disse a vocês que eles chegaram a conclusões muito próximas, mas a tabela aqui, que teve mais êxito aí, né, que está até hoje, e ela é utilizada por nós, essa tabelinha que estava aí até agora na tela para vocês, foi a de Dimitri, né? Então, foi o modelo de tabela mais aceito pela comunidade científica, tá? Porque fazia mais sentido aí para a maioria das pessoas. Então, e além disso, essa tabela que ele organizou, ele já deixou espaços vazios a serem preenchidos na tabela. Então, isso também agradou bastante a comunidade científica da época e foi muito bem aceito, tá? Eita, chegou a hora, prof. E aí, alguém já respondeu essa nossa pergunta? Será? Gente, vai lá, ajuda a gente aí a responder essa pergunta. Quais são esses elementos que compõem os fertilizantes, né? A maior parte deles tem esses 3 elementos. NPK. Vocês nunca ouviram falar, não, do NPK? Pois é. Quais são esses 3 elementos que apresentam esses símbolos aí? N, P e K. Inclusive, eu já mostrei aqui na aula alguns deles, viu? Nessa aula, passou aí, se alguém estava prestando atenção. Quem prestou atenção bem direitinho, nos slides, inclusive, viram aí esses elementos, tá? E viram o nome também. E o que eu disse aqui, já dei um spoiler aqui, depois foi que eu percebi que eu estava dando spoiler dessa questão, hein, prof? Alguém já respondeu para a gente? Não, Carol, acho que eles estão ainda revendo aí a questão, meu Deus, né? olha Alguns estão dizendo aqui que caiu, né? Que durante a aula caiu algumas vezes, então eles se Ah, perderam um foi? pouquinho. Mas vamos lá, eu acho que dá para responder, pessoal, Eu dá acho que para a gente- arriscar. Eu acho que eu vou tentar ler novamente, né, professora Isabel? Eu vou ler novamente aqui esse enunciado aí da questão, para ver se a gente, né? Pois é, vamos lá. Então, ó, o aumento da população mundial que ocorreu ao longo da história da humanidade obrigou os agricultores a incrementar essa produção de alimentos. Então, para tanto, são adicionados milhões de toneladas de fertilizantes, os quais apresentam na sua composição NPK. E aí, gente, qual é o símbolo? Alguma nada, né, professora? Então, já que vocês estão aí, ó, só observando, não responderam, já vou passar aqui para vocês a resposta. Nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Então, nitrogênio N aí, né, gente? O fósforo, por que o fósforo é P, prof? Porque no latim ele é escrito com PH, é fósforos, tá? E o potássio, prof, não é P por quê? Porque no latim ele é escrito como Kalium, com K. Então, é isso aí, gente. Olha só, o que a gente viu na nossa aula de hoje, o que a gente aprendeu junto aqui, né? Elemento químico, origem dos elementos, dos nomes dos elementos, os isótopos e a classificação periódica dos elementos. Na próxima aula, a gente volta aqui falando da tabela periódica melhor, suas diferenças, né, em cada partezinha delas, tá bom? Vou me despedindo aqui. Vamos lá, professora Isabel, dando um tchauzinho aí para os meninos. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Aguardo vocês aqui. Tchau, queridos. Até a próxima. Participem com a gente, viu? Procure o professor de ciências para tirar suas dúvidas. Tchau, tchau.